Olá, alunos! Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje? Temos aí o nosso objeto de conhecimento da aula número 40, o registro, né? E o detalhamento é registro das informações para documentar eventos, discussões, debates, palestras, apresentações de propostas e reuniões. Muito bom. Muito bem, então a gente vai dar início à nossa aula. Vamos lá conhecer a nossa aula de hoje? Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre o abaixo-assinado, né? Que é um documento importante, né? Que as pessoas podem utilizá-lo para reivindicar alguma coisa, né? Que a sociedade possa estar precisando, a sua comunidade, né? Estejam necessitando de determinadas coisas. E esse documento é escrito, né? E assinado por pessoas para reivindicar algo, né? Podendo ser algo particular, né? Ou pode ser também de interesse público, né? Em que as pessoas ali de uma determinada comunidade estejam precisando, né? E eles vão fazer esse documento, né? Particular, e ele será assinado por um grupo de pessoas daquela comunidade e fazer o quê? Uma solicitação coletiva, ou seja, significa que são várias pessoas, né? Para pedir ou reivindicar algo que seja de interesse comum, né, a uma autoridade, ou até mesmo manifestar apoio a alguém, né? E solidariedade a alguém, ou demonstrar queixa, né? Protesto, né, coletivo. Então, essas autoridades aqui, olha, elas podem ser autoridade pública, né? Pode ser o prefeito, pode ser um vereador, né? Pode ser o presidente da comunidade, né? Pode ser também de uma empresa, né? Porque como ele vai poder reivindicar para essa autoridade, ela pode ser pública ou não, né? Ou então ela pode ser privada. E aí, esse documento, ele será assinado, né? As pessoas têm que assinar esse documento, tem que levar em cada pessoa para que ela possa, né? Para que ele possa ter validade, na verdade, tá? Se não tiver a assinatura das pessoas, ele não pode ser válido, certo? Por quê? Porque o próprio nome do documento já diz, olha, abaixo assinado, ok? E ele é válido como um documento específico para a situação em que várias pessoas desejam solicitar algo, né? Para alguém que tenha o poder de solucionar as solicitações. Ou seja, se for, por exemplo, o poder público, se for para o secretário municipal, ele tem o poder de solucionar o que aquelas pessoas podem estar solicitando, certo? E esse abaixo-assinado, ele está presente o desejo, né, de um coletivo de pessoas que anseiam pela mesma coisa, né, e que tem a mesma solicitação, o mesmo objetivo. Então, as pessoas vão se organizar, vão escrever esse documento e vão solicitar essa coisa que se deseja resolver. Geralmente é um problema, né, que pode ter na sua comunidade, e aí as pessoas se reúnem para fazer esse documento, certo? Muito bem. Então, o que precisa ter nesse documento? Vamos ver aí, ó, as características, né, desse documento. A gente vai utilizar a norma padrão da língua, ou seja, a gente já não pode utilizar variação, nem abreviações, né, nem gírias, tem que ser um documento formal, utilizando palavras, né, que não tenham variações, que seja um documento, claro, que tenha ali a exposição do assunto de forma clara, objetiva, né, para que haja um entendimento do que se está pedindo no documento.
São empregados verbos no tempo presente, ou seja, o tempo da certeza, né? Então, usa-se os verbos no tempo presente. Usa-se a primeira pessoa do plural, no caso, o nós, né? O nós. Aqui. Já que se trata de várias pessoas que vão estar ali solicitando, né? Então, usa-se o nós. Ou pode-se também utilizar a terceira pessoa, né? Que no caso é eles. Eles ou elas, né? No plural. O quarto item, possui uma sequência textual predominantemente argumentativa. Então, aqui, olha, a questão do argumento, ele é bastante importante. Por quê? Porque ele vai convencer a pessoa que está lendo o documento, está vendo esse documento, ele vai se sentir convencido de que aquela proposta que está sendo dada, ou que está sendo solicitada, será atendida, né, por aquela pessoa ou aquele representante, né, de alguma secretaria, por exemplo, né, secretaria municipal aí, que nos municípios a gente tem aí os secretários que são indicados pelo prefeito, né? Então, nós vamos ter os secretários que vão administrar determinados órgãos do município. Então, nós vamos ter o secretário de Educação, vamos ter secretário de Administração, vamos ter secretário de Meio Ambiente, né? Então, vamos ter esse secretário para administrar cada parte, né, daquele município, né? Então, se a pessoa está com algum problema de segurança, por exemplo, está tendo muita violência em determinada comunidade, as pessoas da comunidade, né, podem, daquele bairro, né, pode fazer um documento solicitando ao secretário de Segurança Pública, né, para que ali naquele local tenha, né, a presença de mais policiais, que tenha ali uma ronda mais frequente, né, para coibir o nível de violência, vamos supor, né? Estou dando um exemplo para vocês. Então, essas pessoas, elas são nomeadas pelo prefeito, né? Para justamente tomar conta, administrar cada setor ali da sociedade, daquele município, né? Então, esse documento, né? Ele tem validade para fazer esses pedidos, né? É claro que aí vai depender muito, né, do poder que aquele secretário tem, dos recursos que o município tem, para que possa resolver tal situação. E aí, onde pode ser utilizado o documento? Ele pode ser usado tanto para problemas de responsabilidade pública, né, quando se tratar de questões da comunidade, né, como eu acabei de falar para vocês, né, tem ali o representante, que são nomeados pelo prefeito, no caso do prefeito, ou então pode ser quando se tratar do Estado, né, já são os secretários de Estado. Quanto para o setor privado, pode-se também fazer esse documento para reivindicar alguma coisa com relação ao setor privado, no caso, as empresas privadas. Ou seja, o abaixo-assinado pode ser utilizado tanto para solicitações do âmbito público como do privado. E isso vai depender da solicitação. Depende o quê? Do problema, né? Que uma comunidade ou até mesmo a cidade inteira pode estar precisando de uma determinada coisa que seja resolvida, certo? Nós temos também, gente, o que deve ter em um abaixo-assinado? Por ser considerado um documento, né, então, se ele é um documento, ele tem validade, o abaixo-assinado deve conter 4 partes importantes. Isso aqui tem a ver com a estrutura do documento, tá? A organização do documento, quando você vai produzir esse documento. Então, você vai ter que ter o vocativo, que geralmente é um pronome de tratamento, né? A gente usa determinados pronomes de tratamento para essas pessoas que geralmente têm aí um cargo público ou
ele é um administrador do setor privado, de uma empresa, né? Ou de um banco. Então, vai se utilizar, primeiramente, o pronome de tratamento, que é esse vocativo, que vai estar logo no início do texto. O corpo do texto, onde vão estar os argumentos que as pessoas vão construir esse documento e vão ter que colocar ali os argumentos, vai ter que expor o problema, né, que está acontecendo ali naquele local, naquela comunidade, para justamente o quê? Convencer, né, as pessoas que a pessoa a qual está sendo convocado, que está sendo direcionado, né, esse documento a essa pessoa. Então, o corpo do texto ele é importante para conter os argumentos que justamente vão convencer, né, que tem a intenção de convencer essa pessoa a resolver o problema. A área de assinaturas, que é a parte final, onde as pessoas vão ter que assinar esse documento, né, com a caneta, né, que tem que ser a escrita da pessoa, tá? E quanto mais pessoas tiver nessa lista, maior poder terá esse documento, né? Porque aí vai significar que as pessoas significa que tem uma grande quantidade de pessoas reivindicando a mesma coisa. E isso ganha força, né? Para que aquele documento tenha o maior respaldo para que a pessoa que está sendo, para quem está sendo enviado esse documento, possa resolver, né, o problema, a situação. E no fim do texto nós vamos ter a data, né? É importante ter o local e a data, né, de quando esse documento foi produzido e em que local, né? Qual é o local. E aí vamos continuar aqui, falando mais um pouquinho sobre o vocativo, né? Que deve ter o abaixo-assinado para quem vai o destinatário, que no caso é o pronome de tratamento, que você inicia, né, o documento com o pronome de tratamento, e depois vem o nome da pessoa, tá? Tem que ter o nome da pessoa para ser entregue, né, ser direcionado esse documento a essa pessoa, certo? E como essa pessoa possui certa autonomia, então deve-se o quê? Utilizar os pronomes de tratamento, que eu acabei de falar para vocês. Esse pronome de tratamento tem que ser um pronome de tratamento adequado, né? Antes do seu nome. Vem primeiramente o pronome de tratamento, depois vem, na sequência, vem o nome da pessoa, certo? Que ocupa um determinado cargo. Então, o exemplo que a gente pode dar para vocês, ó. Senhor, né, se for homem, ou senhora, se for mulher, né? E excelentíssimo doutor, no caso aqui é masculino, né? E entre outros. Então, esse aqui é um dos exemplos que a gente pode dar, né? Mas é claro, nós temos vários outros pronomes de tratamento que a gente tem, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Por se tratar de um documento, ele deve ter o quê? Um padrão formal, né? Tem que ter um padrão formal da língua, né? Tem que estar bem organizado o documento, né? Para que ele tenha validade, para que ele tenha força, para que ele tenha, né, ali um respaldo para convencer a pessoa de que está recebendo esse documento, certo? Então, gente, nós temos aqui alguns pronomes de tratamento para as autoridades de Estado civis. Então, aqui, por exemplo, olha, nós temos o pronome de tratamento Vossa Excelência, né? Aqui a palavra está por extenso, né? E aqui está abreviado. Geralmente, no documento, a gente vai usar ele abreviado, tá? O V significa vossa e o EX e o Azinho suspenso significa excelência. Ele é utilizado para quem? Para o presidente da República, né? Que é o representante maior de uma nação, os senadores da República, que ficam lá em Brasília, né? Os ministros de Estado, né?
o presidente da República nomeia os seus ministros, ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente, e assim, né, vários outros setores nacionais. Assim como também os governadores, os deputados federais, que também trabalham lá em Brasília, os deputados estaduais, que ficam nos municípios, né? E os prefeitos, né? E assim como também os vereadores, né? Então, prefeito e vereador é de cada um dos municípios. São representantes aí da população. E os governadores, assim como o presidente da República, ele também nomeiam o quê? Os secretários estaduais, né? Então, nós temos secretário de Educação, secretário de Meio Ambiente, estadual, né? Que tem a ver com o Estado. Nós temos também os embaixadores, que são os representantes dos países, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter vários embaixadores dos outros países que vão estar em Brasília, não é? O chefe das casas civis, né, e das casas militares, né, que tem a ver aí com os policiais, né, tanto da Marinha, do Exército, né, da Aeronáutica. Para todas essas pessoas que têm esses cargos públicos, eles serão, né? Será utilizado aí, olha, Vossa Excelência, certo? Então, para qualquer um desses cargos públicos, o pronome de tratamento que será utilizado é Vossa Excelência, ok? Então, aí para vocês que estão nos municípios, né? Os prefeitos e os vereadores, né? São os mais próximos de vocês, né? E na capital vai estar quem? O governador e os deputados estaduais, certo? Agora a gente vai ver a Vossa Excelência, né? Que é o pronome de tratamento utilizado para os reitores das universidades. Então, cada universidade tem um reitor, que é o representante maior desse órgão. E o pronome de tratamento utilizado para ele é Vossa Magnificência, é o VM. Para os diretores de autarquias federais, estaduais e municipais, nós temos Vossa Senhoria, que é o Vzinho abreviado aqui, o S e o Azinho suspenso, né? Que significa a abreviação da palavra senhoria. Então, ele é utilizado o quê? Para diretores, sejam para diretores de autarquias federais, dos estados ou dos municípios, né? Então, esse é o pronome adequado para essas pessoas, né? Se você for fazer um documento, você vai utilizar Vossa Senhoria, certo? Aí nós temos também para as autoridades de Estado judiciárias, que no caso agora é o pronome de tratamento Vossa Excelência, né? Que no caso são os desembargadores da Justiça, né? Os curadores, os procuradores. Utiliza-se o Vossa Excelência. E para o juiz, nós temos aí o juiz de direito, né, que é o Mzinho aqui abreviado, e juiz. Ok? Seguindo, agora nós temos as autoridades militares. Temos aí, olha, Vossa Excelência também é o pronome utilizado para generais, até os coronéis. E Vossa Senhoria para outras patentes militares. Seguindo para as autoridades eclesiásticas, que no caso são representantes da igreja, né, da Igreja Católica, por exemplo. Então, temos Vossa Santidade, que é o VS, que é utilizado pelo Papa, que é a autoridade maior, né, da Igreja Católica. Vossa Eminência, Reverendíssima, utilizado para os cardeais, arcebispos e bispos, no caso da Igreja Católica, tá? Tem todas essas pessoas aí que são representantes nos municípios, né? Então, Vossa Eminência ou Reverendíssima, olha como é que é utilizado. É um pronome bem grande, né? E Vossa Reverendíssima é utilizado também para os abades, que também é da Igreja Católica, tá? Superiores de convento
outras autoridades eclesiásticas e sacerdotes em geral. No caso, entra também os padres, né? E vamos falar agora sobre o que deve ter em um abaixo-assinado, com referência ao corpo do texto, né, que é uma das partes fundamentais, porque, no caso, é onde vai se fundamentar a solicitação, né? Então, é necessário que tenha-se o quê? O detalhamento do problema, né? Precisa se expor o motivo, assim como detalhar, né, aquela situação que está ocorrendo, para que, com esse detalhamento, expondo a situação, utilizando os argumentos, possa fazer com que convença, né? Tenha aí um convencimento por parte da pessoa responsável por sanar o problema. Né? Então, isso vai depender muito do poder que a pessoa, a quem está sendo solicitado, se ele realmente tem poder para resolver o problema, né? Porque às vezes são problemas, pode ser problemas graves que não se resolve assim de maneira tão fácil, né? Então, isso vai depender muito da situação, do problema que a comunidade está vivendo e do poder que a pessoa que está ali sendo comunicada, se ela realmente tem poder para resolver, certo? Então, o que vai ter que fazer nesse texto, né? Você vai contextualizar o motivo, né, da escrita do abaixo-assinado, expondo a situação, o problema que está acontecendo, né? Você vai apresentar reivindicação ao menos 2 argumentos que justifiquem, né, essa reivindicação, né? Então, é importantíssimo que se coloque esses argumentos, né, que apresente a situação de forma clara, objetiva, porque como é um documento escrito, né, escrito ali no papel, ele precisa estar muito bem escrito, muito bem argumentado, muito bem contextualizado, para a pessoa que vai ler, ela entenda o que os moradores estão pedindo, né? Então, é necessário, né, que a pessoa que vai redigir esse documento, vai escrever esse documento, escreva de forma clara, objetiva, expondo a situação, argumentando, né, tendo ali argumentos fortes para convencer, né, a pessoa que vai receber esse documento, certo? Aí nós temos o quê? A área de assinaturas. Importante também essa parte da área das assinaturas. Por quê? Porque abaixo, né, da explicação, da exposição do problema, terá na sequência o espaço numerado, né, que é onde as pessoas vão assinar. Né? A pessoa precisa pegar uma caneta e assinar o seu nome completo, né? Colocar o seu RG, colocar a sua profissão, né? Para que esse documento tenha validade, já que ele é um documento de interesse público, né? A maioria dos casos são pedidos, né, os números, né, do CPF, como um fator de veracidade, né, daquele documento, de que aquele documento realmente existe e de que realmente aquelas pessoas estão solicitando, estão fazendo a reivindicação, né? Para justamente evitar o quê? A fraude, né? Evitar que um documento seja forjado, seja um documento não verdadeiro, certo? Ou que alguém esteja querendo se aproveitar de uma determinada situação. Então, por isso que é necessário que tenha a assinatura da pessoa escrita, ok? O que deve ter em um abaixo-assinado com referência ao fim do texto, né? A finalização do texto. No final desse documento, deverá existir o quê? O local e a data, né? Importante colocar o local, que no caso é o município, e a data que aquele documento está sendo feito, né? Então, isso é um dos últimos... Aliás, é o último, né? A última informação que vai ter nesse documento. Agora a gente vai ver um exemplo para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar organizado esse documento. Olha, aqui em cima já vem o título, né?
colocado em letras maiúsculas, como vocês estão vendo, né? Abaixo-assinado pela climatização total das escolas municipais. Então, vejam que aqui está se falando o quê? Da climatização, que tem a ver com ar-condicionado, ventilador, né? Escolas municipais. Então, significa que são escolas públicas, né? Então, aqui terá que ser um representante ali do município. No caso, aqui, como se trata de escola, vai ter que endereçar a pessoa responsável pelas escolas municipais. Então, será o secretário de Educação, provavelmente, né? Então, faltou um detalhe aqui, um detalhe importante faltou aqui, antes de iniciar o corpo do texto, né? Que foi o pronome de tratamento, né? Então, se é o secretário de Educação, teria que ser vossa senhoria, né? O vossa senhoria é utilizado para diretores de escola, gerente de bancos, né? Então, teria que ser assim, vossa senhoria. Vou colocar bem aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês. Entre o título, né, do abaixo-assinado e o corpo do texto. Então, vou só exemplificar aqui em cima para vocês, tá? Vossa senhoria é o pronome de tratamento. Aí, coloca-se aqui, gestor da escola, né, ou gestora. Se for gestor, é homem, né? Se for gestora, será mulher. Gestora. Aí, na sequência, aqui embaixo, coloca o nome da pessoa, né? Vamos colocar aqui Maria José. Vamos supor aqui, né? Coloca o nome da pessoa logo na sequência, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos organizado dessa forma. Aí é que a gente começa o corpo do texto aqui, né? Expondo que nós, né? Lembra lá que a gente utilizou o pronome, né? Um dos pronomes que deve estar nesse documento é o nós, certo? Por quê? Porque são várias pessoas que estão reivindicando. Nós, abaixo-assinados, que é justamente as assinaturas aqui embaixo, que vão ter que constar, não é? Membros da comunidade escolar. Quem são essas pessoas aqui que são membros da comunidade escolar? São os profissionais de educação. Quem são os profissionais de educação? São os professores, né? Os estudantes, que são os alunos, os trabalhadores terceirizados, aqueles que trabalham na escola, que pode ser os merendeiros, as pessoas que limpam a escola, né? Que fazem a segurança, né? Então, todas essas pessoas, elas estão reivindicando o quê? A climatização, né? Como ele diz aqui, ó, reivindicamos a climatização das cozinhas, dos refeitórios, das salas de aula, das unidades escolares da rede municipal do Rio de Janeiro, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores o mais urgente possível para que termos as condições de trabalho, né, e estudo necessários para uma educação pública de qualidade. E aqui, nesse documento, eles preferiram colocar o local e a data aqui em cima, né? Porém, não tem problema se ficar aí, mas ele pode também ficar lá no final. É claro que, como todas essas pessoas vão assinar o nome aqui, né? Vamos colocar aqui o José Miranda, né? Ele vai assinar o nome dele aqui. E depois ele vai colocar a função, se ele é professor, se ele é merendeiro, o que ele é, né? Qual a função dele. Aqui o RG é importante, né? Vai colocar lá o RG dele, certo? Para justamente confirmar que esse documento é verdadeiro. E por último, ele vai assinar aqui. Colocar a assinatura dele, ó. José Miranda. Ele vai escrever aqui, ó. É justamente o que vai comprovar que esse documento ele é verdadeiro, ok? Então, essa aqui é a estrutura, mais ou menos, de como se organiza um abaixo-assinado, certo, turmas? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o abaixo-assinado, que é um documento importante. E o dia que vocês precisarem utilizar, né, para reivindicar alguma coisa para a sua comunidade, você já tem mais ou menos uma noção de como organizar, de como pedir, né, de como escrever esse documento, certo, gente? Então, até uma próxima.